Idosa distribuía pão a crianças da rua, e todos terminavam doentes. Depois, os médicos ficaram horrorizados ao estudar o pão. A tarde caía lentamente sobre o tranquilo bairro quando, de repente, um golpe desesperado ressoou na porta da casa de Isabel. Ao abrir, deparou-se com seu vizinho, Sr. Manuel, com o rosto pálido e os olhos cheios de angústia. Isabel, rápido! Venha comigo, é o Alejandro. Ele está caído na rua, convulsionando, exclamou Sr. Manuel, mal contendo sua preocupação. O coração de Isabel deu um salto, deixando cair a vassoura que segurava. Sem esperar mais, saiu correndo atrás de Sr. Manuel, que a guiava até a cena de emergência. Enquanto corriam, as palavras entrecortadas de Sr. Manuel enchiam o ar. Encontrei-o fora de minha casa, Isabel. Não sei o que aconteceu, mas ele não responde. Vamos, apresse-se. Ao chegar à cena, Isabel horrorizou-se ao ver o pequeno Alejandro retorcendo-se no chão. Sem pensar duas vezes, ajoelhou-se ao lado dele, tremendo de medo e preocupação. Alejandro, meu amor, acorde, gritou, tentando sacudi-lo suavemente. Entre lágrimas, Isabel o pegou nos braços, sentindo o corpo frágil de Alejandro convulsionando. Sua voz desesperada se misturava ao som das sirenes ao longe. Alguém chame uma ambulância, rápido, por favor, pediu enquanto segurava o filho. Isabel notou algo estranho na mão de Alejandro. Ao olhar mais de perto, viu um pequeno pedaço de pão entre os dedos. A confusão se apoderou dela, mas a urgência da situação a forçou a focar na saúde do filho. No meio do caos, gritos e incerteza, Isabel continuava a consolar Alejandro. Foi então que, procurando ajuda, deparou-se com a vizinha idosa, Dona Rosa, que entrava em casa com um pão na mão. Dona Rosa, ajude, por favor, gritou Isabel, segurando seu filho. No entanto, algo na expressão de Dona Rosa pareceu estranho. A idosa olhou com nervosismo, e o pão em sua mão tornou-se subitamente suspeito. Isabel, sem compreender completamente a situação, sentiu uma corrente de incerteza. As conexões em sua mente começaram a se formar, mas antes que pudesse articular seus pensamentos, os paramédicos chegaram apressadamente, levando Alejandro na ambulância. Enquanto Isabel observava preocupada, um mistério pairava no ar. A conexão entre o pão na mão de Alejandro e o pão na mão da idosa vizinha deixou Isabel com perguntas sem resposta. Anos atrás, no mesmo bairro onde Isabel e Sr. Manuel viviam, morava Dona Rosa com seus pais. Desde pequena, sua vida foi marcada pela diversidade. Seu pai, dominado pelo álcool, não apenas era imprevisível quando estava bêbado, mas também cruel. Os maus-tratos eram comuns na casa de Rosa, e sua mãe, submissa e temerosa, não podia fazer muito para protegê-la. Apesar de sua situação infeliz, Rosa sonhava com um futuro diferente. Ansiava pela oportunidade de estudar, de escapar da sombra opressiva de seu pai e construir uma vida melhor para si mesma. No entanto, esses sonhos desapareceram quando, aos 12 anos, seu pai decidiu que era hora de ela procurar trabalho. Não posso mais te alimentar sem receber nada em troca, disse seu pai, com a garrafa de licor em mãos, numa noite escura. Amanhã mesmo, irás trabalhar para uma família. Eles te darão teto e comida, e nós receberemos algo em troca. É o teu destino, Rosa. A manhã seguinte chegou rápida e impiedosa. Relutantemente, Rosa se despediu de sua mãe e dirigiu-se à casa onde seria empregada. A recepção que recebeu não foi calorosa nem amigável. Os dias se tornaram rotineiros, cheios de afazeres e obrigações, mergulhando Rosa em uma vida de servidão. Sem poder desfrutar da infância que lhe fora roubada, cada gesto de bondade era ofuscado pela crueldade dos patrões. Conforme os meses passavam, Rosa se tornava uma sombra do que poderia ter sido. A educação que ansiava foi esquecida, e sua juventude se desvanecia entre os muros de uma casa alheia. Ainda assim, ela guardava uma chispa de esperança no coração, ansiando por uma vida diferente. Em uma noite fria, depois de meses servindo a família, Rosa decidiu reunir um pouco de coragem e pedir permissão para visitar seus pais. Ela precisava de dinheiro, pois seu pai havia acertado com a dona da casa que o salário que Rosa ganharia deveria ser entregue diretamente a ele. O coração de Rosa batia com a esperança de se reunir com a família que, apesar dos defeitos, ainda era seu único refúgio. Com uma voz trêmula, ela se aproximou da senhora da casa.
Senhora, poderia ter permissão para visitar meus pais esta noite? Há muito tempo não os vejo, disse timidamente, buscando aprovação nos olhos da senhora. A resposta da senhora foi um rugido de fúria. Vá, mas certifique-se de que tudo esteja em ordem antes de sair. Não tolerarei problemas quando você voltar, disse friamente. Agradecida pela permissão, Rosa se apressou para se preparar para a visita. Ao chegar à casa de seus pais, a alegria do reencontro se viu manchada pela realidade de sua situação. Depois de um breve momento de afeto, Rosa ousou pedir algo que não fazia há muito tempo, um pouco de dinheiro para suas necessidades pessoais. Pai, preciso de dinheiro. Há coisas que preciso comprar para mim, disse timidamente, buscando aprovação nos olhos de seu progenitor. A resposta do pai foi um rugido de fúria. Dinheiro? Nunca aprenderás, filha ingrata. Tudo o que tens é graças a mim e ao meu acordo com essa família. Não verás um centavo. És um fardo. O rosto de Rosa empalideceu enquanto seu pai ficava cada vez mais irado. Sem aviso prévio, sua mão se elevou em um gesto de brutalidade, atingindo com força o rosto de Rosa. O som ressoou na pequena sala, e o silêncio se tornou espesso, assim como a tensão no ar. A mãe de Rosa, testemunhando a cena, observava temerosa de um canto da sala. Seus olhos refletiam impotência e medo, mas ela não se atrevia a intervir. A violência havia sido a companheira constante de sua vida, e enfrentá-la parecia mais aterrorizante do que a própria agressão. Com a bochecha ardendo e o coração partido, Rosa engoliu em seco e se retirou em silêncio. A noite que prometia ser um reencontro caloroso se transformou em um pesadelo que a assombrou. De volta à casa onde sua vida se desvanecia na sombra da servidão e do abuso, o ar noturno estava carregado de angústia enquanto Rosa, com o coração ainda palpitando pela violência sofrida em sua casa, enfrentava um longo e escuro caminho de volta à casa de seus patrões. As sombras das árvores fechavam-se ao seu redor, e o silêncio da noite só era quebrado pelo eco distante de alguma coruja. De repente, um arrepio percorreu sua espinha quando ela sentiu uma presença atrás dela. Antes que pudesse reagir, um homem desconhecido se interpôs em seu caminho. Silencioso, murmurou com voz ameaçadora, uma sombra de malícia oculta nas palavras. O coração de Rosa batia forte, a ansiedade apertava seu peito. A escuridão e o mistério do homem desconhecido a envolveram em um estado de paralisia temporária. Quem é você? Perguntou em um sussurro trêmulo, buscando respostas que o homem não estava disposto a dar. Com gestos bruscos, ele a guiou em direção a um monte escuro nas proximidades. A resistência de Rosa desaparecia na escuridão, o medo a envolvendo. Não faça barulho, isso será rápido, murmurou o homem com frieza cortante no ar como uma faca afiada. A desesperação de Rosa se manifestou em um suspiro entrecortado enquanto era conduzida para o desconhecido. O monte, testemunha silenciosa da desdita daqueles que se aventuravam por ele na penumbra, tornou-se o cenário de um ato vil e injusto. A noite, já marcada pela violência e brutalidade, mergulhou Rosa em uma escuridão ainda mais profunda e cruel. As estrelas, testemunhas mudas da tragédia que se desenrolava na terra, pareciam piscar com tristeza enquanto a inocência de Rosa era roubada pela escuridão da noite e a crueldade de um desconhecido. Rosa jazia no chão tremendo enquanto o homem, com a frieza da indiferença, ajustava suas roupas. Fique quieta, murmurou com voz ameaçadora enquanto se afastava, deixando no ar a sombra de um perigo que pairava ominosamente. O choro dilacerante de Rosa ressoava na noite enquanto ela tentava se reerguer. O sangue em suas roupas e a dor em seu corpo eram lembretes cruéis da brutalidade que acabara de sofrer. A uma idade tão jovem, ela estava vivendo um inferno que nenhuma pessoa merecia. Com lágrimas nos olhos e a alma ferida, Rosa se levantou com esforço. Ela não sabia a quem recorrer nem a quem pedir ajuda. A vergonha e o medo se misturavam dentro dela, tecendo uma rede de silêncio que a aprisionava. Desorientada, dirigiu-se à casa de seus patrões, enxugou as lágrimas tentando ocultar a tempestade que ocorria dentro dela. Secou o sangue com mãos trêmulas e a roupa manchada testemunhava silenciosamente seu sofrimento enquanto chegava à porta da casa que até então era sua prisão silenciosa. Com uma força conhecida apenas pelos desesperados, Rosa se obrigou a apagar as chamas de seu tormento. Bateu na porta com mãos trêmulas, tentando ocultar o tormento que a dilacerava por dentro. Quando a porta se abriu,
os patrões a olharam com desdém, sem suspeitar da tragédia que ela acabara de viver. Onde você estava? Deveria ter voltado há um tempo. Temos trabalho a fazer, rosnou a senhora da casa, sem perceber a sombra que obscurecia o rosto de Rosa. Sem dizer uma palavra, Rosa sentiu-se fraca, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Guardou sua dor no mais profundo de seu ser, selando seu silêncio na esperança de que, de alguma forma, o mundo esquecesse o inferno que acabara de viver. Mas, na penumbra da noite, o peso de seu sofrimento ressoava mais alto do que qualquer tentativa de ocultá-lo. Passou um mês desde aquela fatídica noite no Monte Escuro, e Rosa começou a experimentar sintomas inquietantes. Vômitos e dores de cabeça a assombravam, mas o medo de expressar seu mal-estar a mantinha em silêncio. Sabia que em sua situação era praticamente proibido ficar doente. Cada dia enfrentava a luta interna entre seu corpo enfraquecido e a pressão das tarefas diárias. Uma manhã, enquanto tentava preparar o café da manhã, os sintomas atingiram seu ápice. Tonturas e fraqueza a dominaram, e Rosa desabou no chão com um estrondo. A dona da casa, ao ouvir o som, correu para a cozinha, cheia de fúria pela interrupção na rotina diária. Levante-se, menina insolente. Acha que pode se dar ao luxo de cair assim? Gritou a senhora sem mostrar uma pitada de empatia. Rosa jazia no chão consciente de sua fraqueza, mas incapaz de se levantar. Cada palavra da senhora era um chicote que caía sobre as costas de Rosa. Você não tem o direito de ficar doente. Este trabalho é a única razão de você estar aqui, continuou a mulher, sem compreender a agonia que consumia Rosa. A indiferença de seus patrões diante de sua situação a afundava em um abismo de desespero. Finalmente, cansada da interrupção, a senhora da casa chamou alguém para levar Rosa ao quarto. A jovem fraca e desorientada foi depositada em sua cama enquanto a senhora proclamava que esperava que ela se recuperasse rapidamente para retomar suas tarefas. No entanto, a saúde de Rosa continuou deteriorando. A situação atingiu um ponto crítico quando, dias depois, ela desmaiou novamente, desta vez de maneira mais intensa. A senhora, alarmada, finalmente reconheceu a gravidade da situação e chamou uma ambulância. Rosa acordou no hospital, cercada pela luz fria das lâmpadas e o cheiro de desinfetante. Ao seu lado estavam seus pais, enquanto o médico explicava a gravidade de sua condição. A preocupação nos olhos da jovem se misturava à esperança de escapar daquele tormento que fora sua vida. O ambiente no quarto do hospital estava carregado de ansiedade enquanto os médicos examinavam Rosa. Contudo, os resultados surpreenderam a todos. Rosa estava grávida. A notícia ressoou na sala como um eco sombrio, adicionando uma complicação extra à já complexa vida da jovem. Ao ouvir a notícia, o pai de Rosa não conseguiu conter sua fúria. Seus olhos se encheram de desprezo, e seu rosto se contorceu em uma expressão de raiva. Você é uma desavergonhada. Como se atreve a trazer uma criança a este mundo sem estar casada? Vociferou ele, suas palavras cortando o ar como facas afiadas. Em um momento de tensão, ele avançou para Rosa, ignorando qualquer consideração com relação ao seu estado de saúde. Suas mãos se transformaram em garras de raiva enquanto tentava despejar sua ira na jovem indefesa. O quarto encheu-se de gritos e Rosa, enfraquecida e vulnerável, encolheu-se diante da ameaça de violência iminente. Médicos e o pessoal do hospital, alertados pelo tumulto, intervieram rapidamente, lançando-se sobre o pai de Rosa, agarrando-o e afastando-o da cama da jovem. Acalme-se, não pode se comportar assim no hospital, alertaram, enquanto tentavam restaurar a calma na sala. A mãe de Rosa, parada num canto do quarto, só podia chorar em silêncio. A tristeza e impotência refletiam-se em seus olhos, enquanto observava a cena desgarradora, sua filha grávida e vulnerável enfrentando rejeição e violência daquele que deveria protegê-la. Entre lutas e gritos, o pai foi finalmente expulso do quarto. Rosa, exausta e tremendo, ficou na cama sentindo o peso avassalador de sua situação. O hospital, por um momento, tornou-se o palco de uma tragédia familiar que deixava todos perplexos. Enquanto a mãe de Rosa chorava em silêncio e impotente diante da tempestade que se desencadeava na vida de sua filha, a porta do hospital se abriu lentamente, revelando a entrada de uma psicóloga do ICBF com uma expressão compreensiva no rosto. Rosa, ainda deitada na cama, voltou-se para ela com um olhar ansioso, sentindo que sua vida desmoronava diante da intervenção das autoridades.
A psicóloga, chamada Laura, aproximou-se da cama com calma. Olá, Rosa, sou Laura, uma psicóloga do ICBF. Estou aqui para ajudar você e garantir que você e seu bebê recebam o apoio necessário, começou com tom suave, tentando transmitir confiança. Laura pediu à dona Josefa, mãe de Rosa, que se retirasse, e a mãe, entre lágrimas e preocupações, assentiu, saindo da sala e fechando a porta atrás de si. Laura esperou que a mãe se afastasse o suficiente antes de continuar. Eu sei que esta situação é difícil, e estou aqui para ajudar você a navegar por ela. Precisamos saber quem é o pai do bebê e garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas para o seu cuidado e o do seu filho, formando um lar cheio de serenidade e responsabilidade com seu parceiro, explicou Laura com empatia. Rosa, sentindo-se acuada pelas circunstâncias e sobrecarregada pela timidez, mal conseguiu articular timidamente um sim. Laura continuou oferecendo palavras de encorajamento e consolo, enquanto a jovem tentava expressar seus pensamentos e sentimentos. Apesar da timidez de Rosa, Laura esforçou-se para criar um ambiente de confiança. Entendo que pode ser difícil falar sobre isso, pois é uma gravidez em idade precoce, mas quero que saiba que estou aqui para apoiá-la. Seu bem-estar e o do seu bebê são nossa principal preocupação, enfatizou Laura, lembrando o papel do ICBF em garantir a proteção dos direitos e a segurança dos menores. O processo de contar sua história seria desafiador para Rosa, já que não havia contado a ninguém o que lhe aconteceu naquela noite. No entanto, Laura estava determinada a ajudá-la a superar os obstáculos e encontrar a ajuda necessária nessa situação. Enquanto a psicóloga guiava Rosa nessa difícil jornada, a jovem começou a perceber que, embora o caminho à frente fosse incerto, havia profissionais dispostos a apoiá-la em sua jornada em direção a um futuro que, até então, parecia sombrio e incerto. Entre sussurros entrecortados, Rosa começou a relatar a dolorosa verdade que guardara em silêncio por tanto tempo. Uma noite, ao voltar para a casa dos meus patrões, um homem me violentou. Eu não o conhecia, mas decidi ficar em silêncio. Senti vergonha e pensei que ninguém deveria descobrir o que aconteceu comigo, confessou, com a voz trêmula, refletindo o peso de um segredo que ela carregava consigo. A psicóloga, surpreendida pela revelação, ficou momentaneamente sem palavras. A magnitude do que Rosa tinha guardado dentro de si a comoveu, mas ela também notou algo intrigante na história. Rosa, mencionaste que tens padrões. A que te referes com isso? Perguntou com cautela, buscando entender mais sobre a situação da jovem. Rosa, com um olhar baixo e entretecendo nervosamente as mãos, explicou: há 2 anos, meu pai me obrigou a trabalhar em uma casa de família. Lá, tratam-me muito mal. A vergonha e a tristeza ressoavam em suas palavras, revelando a carga emocional que carregava desde então. A psicóloga, apesar da revelação impactante, manteve seu foco em fornecer apoio a Rosa. Sinto muito pelo que passaste, Rosa. Demonstraste grande valentia ao me contar isso agora. Estamos aqui para ajudar, garantir teu bem-estar e o do teu bebê, assegurou Laura, com um tom caloroso, buscando oferecer consolo no meio da escuridão que cercava a jovem. A verdade emergente abria uma nova porta de possibilidades para Rosa e a psicóloga comprometeu-se a guiá-la para a ajuda necessária. Juntas, enfrentariam a dor do passado e trabalhariam em direção a um futuro em que a dignidade e o respeito seriam os pilares fundamentais da vida de Rosa e de seu futuro filho. A psicóloga, com a gravidade da situação em mente, tomou medidas rápidas e decisivas após ouvir o relato de Rosa. Comunicou-se imediatamente com as autoridades correspondentes, deu aviso à polícia e solicitou a intervenção de um juiz para emitir uma ordem de captura contra o pai de Rosa por exploração laboral e também contra os patrões da jovem, por terem uma menor trabalhando em condições de exploração e por maus tratos. A denúncia, respaldada pelo depoimento de Rosa e pela análise da situação pela psicóloga, marcou o início de um processo legal para fazer justiça e proteger os direitos violados da jovem. A psicóloga, com sua experiência e comprometimento, assegurou que as medidas adequadas fossem tomadas para garantir a segurança de Rosa e a investigação dos responsáveis. A ordem de captura enviada pelo juiz mobilizou as autoridades, iniciando assim um processo legal que buscaria pôr fim à exploração e maus-tratos que Rosa havia sofrido. À medida que a justiça começava a intervir, Rosa recebeu apoio e aconselhamento contínuo da psicóloga e de outros profissionais dedicados ao seu bem-estar. Depois de sair do hospital,
Rosa voltou para a casa de seus pais, encontrando um lar marcado pela ausência de seu pai, Sr. Armando, que já havia sido capturado. A notícia da detenção ressoava na comunidade como um ato de justiça que trazia consigo uma mistura de alívio e tensão. Em meio a esse contexto difícil, Rosa, apesar de não ter buscado conscientemente a gravidez, e menos ainda de um homem que mal conhecia, começou a cultivar um amor profundo pelo bebê que crescia dentro dela. A esperança tornou-se sua aliada enquanto navegava nas águas turbulentas da maternidade solitária. Os dias antes do parto estavam cheios de nervosismo e ansiedade. Com a ajuda da psicóloga do ICBF, Rosa recebeu apoio emocional e orientação para enfrentar os desafios que se aproximavam. A notícia da prisão de seu pai ainda ecoava em seus pensamentos, criando uma mistura de emoções em um momento que deveria ter sido exclusivamente alegre. O dia do parto chegou, e Rosa enfrentou esse processo com coragem. A sala de maternidade estava cheia de expectativa para um novo começo. Embora a sombra da ausência de seu pai persistisse, a mãe de Rosa, seu único apoio presente, oferecia consolo no meio da incerteza. Quando finalmente chegou o momento do parto, as enfermeiras e o pessoal médico esforçaram-se para fornecer o melhor cuidado possível a Rosa. No entanto, no instante em que seu bebê chegou ao mundo, as expressões dos profissionais de saúde tornaram-se sérias e preocupadas. Com uma mistura de emoções, Rosa esperava ouvir o choro reconfortante que indicaria a vida. Porém, os médicos, com delicadeza, deram a devastadora notícia de que seu bebê havia nascido sem vida. O quarto de maternidade, que deveria ter estado cheio de alegria, mergulhou em um silêncio quebrado apenas pelo soluço contido de Rosa, enquanto processava a perda inimaginável que marcou uma mudança irreversível em sua vida. A notícia da perda de seu bebê marcou uma quebra dolorosa na vida de Rosa. A partir desse dia, seu mundo se fechou nas paredes de sua casa, tornando-se um santuário escuro onde a sombra da tragédia a envolvia. Abraçar bonecos como se fossem seu bebê tornou-se seu ritual diário, uma forma angustiante de se agarrar à maternidade que nunca pôde experimentar plenamente. O tempo não curou as feridas de Rosa, ao contrário, seu sofrimento se aprofundou. A jovem começou a perder a sanidade, mergulhando em um mundo de fantasia onde os bonecos eram seus únicos companheiros. A realidade se desvanecia diante de seus olhos, e sua mente buscava refúgio na ilusão reconfortante de cuidar de seu bebê perdido. Rosa tornou-se prisioneira de seu próprio sofrimento, e sua mãe, testemunha impotente da transformação de sua filha, tornou-se sua única companhia. O tempo avançava inexoravelmente, marcando não apenas o envelhecimento da mãe, mas também o crescente estado emocional de Rosa. A notícia da morte de seu pai na prisão agravou ainda mais a desolação de Rosa, apesar de tudo o que ele representou em sua vida, apesar dos erros e do sofrimento que causou, ela ainda o amava. A partida de seu pai adicionou um capítulo sombrio à tragédia que envolvia a família, deixando Rosa enfrentando uma dualidade de emoções, o amor filial entrelaçado com a dor da perda. O lar de Rosa tornou-se um canto melancólico, onde o tempo parecia parar, encapsulando o sofrimento de uma mulher que carregava sobre os ombros as cargas da maternidade truncada, a perda de seu pai e a solidão. A esperança que outrora iluminou seu coração agora estava eclipsada pela sombra da desesperação, e Rosa, presa em seu próprio labirinto emocional, lutava para encontrar uma saída para sua triste realidade. Os anos passaram, e o mundo de Rosa tornou-se um amálgama de incoerências e sombras. Sua realidade se desvanecia a cada dia que avançava, a brecha entre sua mente e o mundo tangível se ampliava, afundando-a mais profundamente na escuridão da depressão e da loucura. Sua mãe, já idosa, esforçava-se ao máximo para resgatar sua filha da prisão que ela mesma havia construído em sua mente. Mas era tarde demais. Rosa, alheia ao esforço amoroso de sua mãe, perambulava pela casa como uma sombra do que ela já foi. Seus bonecos tornaram-se a única companhia que reconhecia, tratando-os como se fossem seu filho perdidos. A mãe testemunha da transformação de sua filha experimentava uma dolorosa impotência, apesar de seus esforços para quebrar as barreiras da doença mental que aprisionava Rosa. Cada tentativa parecia cair em ouvidos surdos, e a esperança de resgatar sua filha da espiral descendente desvanecia-se com o tempo, em meio à rotina monótona de falar com bonecas e repetir incoerências. A mãe, com o coração despedaçado, questionava-se sobre o que seria da vida de Rosa quando ela não estivesse mais neste mundo. A incerteza em relação ao futuro de sua filha a atormentava, e as lágrimas que derramavam eram um reflexo do amor e da desesperança que sentia. O lar transformara-se em um cenário melancólico,
onde a fragilidade da mente de Rosa ecoava como um persistente eco. A mãe continuava seu cuidado amoroso, enfrentando a dor de saber que, embora estivesse fisicamente presente, emocionalmente sua filha estava presa em um mundo que apenas ela podia compreender. Em parte, sentia-se culpada por permitir que Sr. Armando fizesse o que quisesse com Rosa, nunca permitindo que ela tivesse uma infância e uma vida plena como qualquer outra. Ela sentia que Rosa também perdeu a sanidade pela tristeza que talvez carregasse em sua alma por tudo o que havia acontecido. 2 anos após, a mãe de Rosa faleceu. A casa, que outrora fora o epicentro de sua vida familiar, mergulha em um silêncio ainda mais profundo. A ausência da mãe deixa um vazio avassalador que nem mesmo as paredes da casa podem preencher. Rosa, agora completamente sozinha, enfrenta a solidão com sua frágil saúde mental. Os vizinhos, comovidos pela trágica história da família, decidem unir esforços para colaborar no enterro da mãe de Rosa. Com gestos solidários, contribuem para oferecer um último adeus digno. Além disso, ao saberem que Rosa não estava bem mentalmente, começaram a levar comida de vez em quando, tentando aliviar, na medida do possível, o sofrimento da mulher que parecia estar presa em um mundo de memórias e fantasmas. Ao longo dos anos, envolvida em sua doença, Rosa começa a envelhecer prematuramente. Sua figura, antes cheia de juventude, transforma-se na de uma idosa solitária que vagueia pelos corredores de sua casa cheia de sombras. A insanidade a envolve, e murmúrios ininteligíveis preenchem o espaço antes ocupado pela presença materna. Nos momentos em que ouve crianças brincando do lado de fora, Rosa, em meio à sua confusão mental, sai à porta de sua casa. Seu olhar perdido se fixa nas crianças que riem e brincam, enquanto sua mente a transporta para um passado que só ela pode compreender. Na névoa de sua loucura, ela pensa em seu filho que nunca cresceu, um fantasma do passado que a atormenta sempre que o som infantil chega aos seus ouvidos. A generosidade dos filhos dos vizinhos, que continuaram a tradição de levar comida para a idosa Rosa, após a morte de sua mãe, marcou um raio de luz na realidade sombria da mulher solitária. No entanto, em meio à sua confusão mental, Rosa começa a adicionar algo à comida que ninguém sabia que poderia causar danos em seu mundo distorcido. Rosa acreditava que esses elementos eram ingredientes especiais que adicionavam um toque único e delicioso à comida, sem a intenção maliciosa de prejudicar. Ela pensava que esses elementos melhorariam o sabor e fariam com que as crianças que sempre brincavam em frente à sua casa desfrutassem ainda mais das refeições que ela oferecia. No entanto, Rosa desconhecia que o que ela adicionava à comida era prejudicial e poderia causar graves danos à saúde. Ela sempre quis compartilhar a comida com as crianças, acreditando que estava alimentando seu filho. As inocentes e confiantes crianças recebiam com gratidão as refeições de Rosa, sem suspeitar das mudanças nos ingredientes. Começaram a adoecer gravemente, mas nunca mencionavam que Senhora Rosa lhes dava comida. A comunidade, desconcertada pela inesperada onda de problemas de saúde entre as crianças, logo buscou respostas. A tragédia se desenrolava, alertando, pois Rosa, em sua realidade alterada, não tinha consciência das consequências de suas ações. Os pais, alarmados pela saúde de seus filhos, buscaram desesperadamente uma explicação para o que parecia ser um enigma médico. Na manhã seguinte, enquanto o sol pintava o céu com tonalidades cálidas, Rosa observou da porta o pequeno Alejandro brincando sozinho. Movida por um impulso de generosidade, ela se aproximou do menino com um sorriso no rosto e ofereceu-lhe um pedaço de pão. "Carinho, quer um pedacinho deste delicioso pão?", disse Rosa, estendendo-lhe o pedaço de pão que segurava em sua mão trêmula. A inocência brilhava nos olhos da criança, que com um sorriso e brilho nos olhos aceitou o presente da idosa. Então, caminhou até o meio da rua e partiu um pedaço do pão. "Coma com carinho, pequeno Alejandro", disse Rosa, enquanto o menino segurava um pedaço maior em sua própria mão. Observando o menino com uma estranha mistura de afeto e desconexão, como se estivesse presente no momento e, ao mesmo tempo, perdida em sua própria realidade fragmentada, a cena tomou um giro inesperado. O menino, que momentos antes desfrutava do pão, caiu repentinamente no chão e começou a se contorcer em convulsões. O rosto de Rosa, que antes mostrava uma expressão benigna, transformou-se em uma mistura de confusão e preocupação. Sem reagir imediatamente, a idosa correu rapidamente de volta para sua porta, observando a cena à distância, como se estivesse desconectada da realidade que se desenrolava diante dela. Nesse exato momento, Senhor Manuel, um vizinho,
passou pelo local e percebeu a situação. Ao ver o menino no chão, compreendeu a gravidade da situação e correu em direção à mãe de Alejandro para alertar. Quando levaram Alejandro ao hospital, o menino ainda segurava na mão o pedaço de pão que Rosa lhe ofereceu. A mãe, visivelmente preocupada e angustiada, aproximou-se do médico e relatou o estranho que notara quando seu filho estava no chão, contorcendo-se. Com voz tremulante, perguntou se poderiam examinar o pedaço de pão que o menino ainda segurava. Doutor, algo não está certo. Meu filho estava bem, de repente, depois de comer esse pão, tudo mudou. Poderiam examiná-lo e me dizer o que aconteceu, expressou a mãe, em busca de respostas para a situação desconcertante que estavam vivendo. O médico, com profissionalismo, pegou o pedaço de pão da mão do menino e o entregou ao pessoal do laboratório para análise. Enquanto aguardavam os resultados, a mãe não parava de olhar para seu filho com preocupação, desejando entender a causa por trás de seu inesperado mal-estar. Após alguns estudos exaustivos, os resultados foram conclusivos e alarmantes. O pão que Rosa havia dado a Alejandro continha uma combinação de produtos químicos perigosos, como veneno de chumbo e outros mais. Ao ouvir a notícia, a mulher fechou-se, conectando os pontos e chegando a uma conclusão impactante. Não pode ser. Este pão tinha substâncias tóxicas. Como é possível? A mulher, aterrada, começou a assimilar a gravidade da situação. Ela olhou para o pedaço de pão em suas mãos e deduziu que a única pessoa que poderia tê-lo dado a seu filho era Rosa, que também ficou evidente ao segurar um pedaço semelhante em sua própria mão. A notícia provocou uma mistura de sentimentos na mãe, desde surpresa até indignação. Isabel, consternada pelo ocorrido e com urgência em proteger sua comunidade, compartilhou a história impactante com os vizinhos. Ao fazê-lo, perceberam que não apenas Alejandro poderia ter sido afetado, mas também outras crianças do bairro poderiam ter experimentado problemas de saúde devido aos químicos presentes na comida de Rosa. Decidiram agir imediatamente, sem aviso prévio, dirigiram-se à casa de Rosa. Ao chegarem, encontraram a porta entreaberta e, sem hesitar, entraram. A atmosfera dentro da casa era densa, carregada com o cheiro de produtos químicos. Foi então que descobriram uns potes muito antigos de produtos químicos, aparentemente da época em que os pais de Rosa viviam. A expressão de consternação tomou conta dos rostos dos vizinhos ao perceberem a periculosidade da situação. Compreenderam que Rosa, em seu estado mental deteriorado, havia estado utilizando químicos tóxicos que, sem saber, representavam uma ameaça para a saúde daqueles ao seu redor. Diante da descoberta alarmante, os vizinhos decidiram tomar medidas imediatas para proteger a comunidade. Entraram em contato com a polícia para informar sobre a situação e forneceram detalhes sobre os produtos químicos encontrados na casa de Rosa. A segurança das crianças e de todos os moradores tornou-se uma prioridade, e a intervenção das autoridades era essencial para abordar o risco representado pela presença de substâncias tóxicas na casa da idosa. Inicialmente, a polícia sugeriu que ela fosse levada a uma clínica psiquiátrica, mas os vizinhos não concordaram, pois só queriam saber o que poderia ser feito em casos nos quais ela não tinha família. Decidiram abordar a situação com compaixão e empatia, conscientes da triste vida que a idosa havia levado. A nova geração do bairro queria garantir que Rosa recebesse a atenção e o cuidado adequado. Concordaram em monitorar os medicamentos que seriam administrados a Rosa, a levando a um médico para avaliar sua situação. Essa decisão refletia um equilíbrio entre a necessidade de proteger a comunidade e a compaixão por uma mulher que, apesar de suas ações inadvertidas, havia enfrentado uma vida cheia de desafios e sofrimentos. A atenção da comunidade em relação aos medicamentos assegurava que Rosa recebesse o tratamento necessário sem ser abandonada. Essa decisão evidenciava a sabedoria e a compreensão da nova geração de pais, que, apesar da ameaça representada pelos produtos químicos, escolheram abordar a situação com humanidade e responsabilidade. Nesse ato de cuidado coletivo, a comunidade buscava conciliar a necessidade de proteção com a empatia por uma mulher cuja vida havia sido marcada pela dor. Esse enfoque refletia a maturidade e a compreensão de que, às vezes, a justiça pode manifestar-se por meio da compaixão e do cuidado mútuo. A história de Rosa é um relato desgarrador que ilustra como experiências traumáticas e o ambiente familiar podem moldar a vida de uma pessoa a ponto de perder sua sanidade. As cicatrizes emocionais e os maus-tratos sofridos desde a infância deixaram marcas profundas em seu ser, a levando a construir uma realidade distorcida como mecanismo de sobrevivência.
A figura de um pai abusivo e um lar marcado pela violência e submissão da mãe criaram um caldo de cultura para a desesperança na vida de Rosa. A falta de proteção e apoio em seu ambiente a empurrou para situações extremas, desde a exploração laboral até episódios de violência que deixaram sequelas irreparáveis. A perda de seu filho, a violação que sofreu e a falta de apoio e compreensão em seu entorno a mergulharam em um labirinto emocional escuro do qual não pôde escapar. A solidão como constante em sua vida tornou-se sua única companhia, e as distorções cognitivas a levaram a culpar seus pais pelos males que a afligiram. A história de Rosa reflete a importância crucial de um ambiente afetivo e de apoio para o desenvolvimento saudável de um indivíduo. A falta de amor, proteção e um espaço seguro em sua infância e adolescência desencadeou uma série de eventos que, com o tempo, privaram Rosa de sua sanidade e a deixaram presa em um mundo de dor e confusão. É um lembrete doloroso de como as cicatrizes do maltrato podem perdurar ao longo da vida de uma pessoa, afetando sua saúde mental e emocional. A compreensão e empatia em relação às experiências difíceis dos outros tornam-se essenciais para evitar que histórias como a de Rosa se repitam, e para construir comunidades que promovam a resiliência e o bem-estar de todos. Se você apreciou esta história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.